No verão de 1965, na ensolarada praia de Wanda, Marianne Schmidt e Christine Sherrock, de 15 anos, foram encontradas brutalmente assassinadas. 60 anos depois, o caso continua sem solução, o assassino permanece desconhecido e o mistério que envolve a praia de Wanda ainda assombra a Austrália. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, nós vamos falar sobre os assassinatos na praia de Wanda, na Austrália. É um caso brutal de duplo assassinato, onde duas meninas de 15 anos, Marianne Schmidt e Christine Sherrock, foram assassinadas. Eu achei que quem tinha morrido era uma mulher chamada Wanda, porque o nome do roteiro tá só Wanda. Uhum. E aí eu tô surpreso agora de ver que a Wanda é a praia. E tem Sim. duas pessoas que morreram. Duas pessoas que morreram. Mas me conta aí então, o que aconteceu com a Wanda? A Wanda ainda tá lá até hoje, firme e A forte. natureza... Ela tá ótima. A natureza não liga. Não. Christine e Marianne tinham apenas 15 anos e eram melhores amigas. As duas meninas compartilhavam não só a mesma rua em West Ryde, Nova Gales do Sul, mas também traumas parecidos. Ambas perderam o pai ainda muito jovens. Essa dor em comum fortaleceu o vínculo entre elas. Descritas como simpáticas, responsáveis e tímidas, Christine e Marianne preferiam programas tranquilos e costumavam passar o tempo em casa. A amizade cresceu com naturalidade e as duas logo se tornaram inseparáveis. A Marianne Schmidt nasceu na Alemanha Ocidental e imigrou para a Austrália com a sua família em setembro de 58. Os seus pais, Helmut e Elizabeth, chegaram ao país com os filhos Helmut Jr., Marianne, Hans, Peter, Trixie e Wolfgang. Já instalados na Austrália, a família cresceu com a chegada de outro menino, o Norbert, no ano seguinte. Os primeiros anos foram marcados por constantes mudanças. Depois de passarem por um albergue para migrantes em Unanderra, eles se estabeleceram por um período em Temora. Em 63, o Helmut foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer muito agressivo, e a família se mudou para West Ryde, em Sydney, em busca do tratamento. Infelizmente, ele faleceu em junho do ano seguinte, deixando a Elizabeth sozinha para cuidar dos 7 filhos, algo que aproximou ainda mais a Marianne da sua mãe e reforçou seu papel dentro da família. A Marianne era descrita pelos familiares e amigos como uma jovem gentil e responsável. A vizinha da Marianne era a Christine Sherrock, que morava na casa ao lado com os avós Jim e Jeanette Teig. A Christine perdeu o pai ainda muito pequena, em 53. A sua mãe Beryl se casou novamente e se mudou para o subúrbio de Seven Hills, no noroeste de Sydney. A Christine preferiu permanecer com os avós, onde ela parecia se sentir mais segura e mais à vontade. Então, quando a família Schmidt se mudou para West Ryde, as duas meninas logo se aproximaram. Segundo a prima da Christine, a Robin Lewis, ela era uma garota doce, tímida e muito tranquila. A Robin declarou: "A última vez que a vi, ela ficou quieta a noite toda, sentada numa cadeira. Ela era uma pessoa muito simpática e reservada." Assim como Marianne, a Christine era descrita como uma adolescente popular, gentil e de boa convivência. Duas jovens com o futuro inteiro pela frente. No início de janeiro de 65, a Marianne e a Christine passaram muito tempo nas praias de Cronulla e Wanda, lugares que já faziam parte da rotina da família Schmidt. Cronulla era a praia preferida das meninas, especialmente durante as férias de verão.
No dia 1º de janeiro de 65, a Christine e a família Schmidt foram até a praia para celebrar o Ano Novo. Segundo o irmão mais velho da Marianne, o Helmut Jr., as duas meninas desapareceram por mais de 1 hora. Quando retornaram, disseram que tinham caminhado até a praia de Vanda, um trecho mais isolado ao norte de Cronulla, mas elas não deram maiores explicações. Mais tarde, anotações encontradas no diário da Christine revelariam que elas tinham conhecido alguns garotos locais e tinham trocado uns beijinhos na praia. Nada além de experiências comuns da adolescência. No dia 2 de janeiro, a Marianne voltou à praia de Cronulla com os irmãos, mas a Christine não estava com eles. Naquele mesmo dia, a mãe das crianças, a Elizabeth, foi internada no hospital local após receber o diagnóstico de hepatite. A situação mudou drasticamente a rotina da família. Com o pai já falecido, os cuidados da casa e dos irmãos menores passaram a depender do Helmut Jr., de 17 anos, e da Marianne, que, aos 15, precisou assumir responsabilidades maiores do que a sua idade pedia. No sábado, 9 de janeiro, a Marianne e a Christine foram visitar a Elizabeth, que ainda estava no hospital se recuperando da hepatite. As meninas pediram permissão para levar as crianças mais novas na praia no dia seguinte. Apesar da distância, o trajeto de trem até Cronulla levava mais de 2 horas, a Elizabeth confiou na responsabilidade da Marianne e autorizou a saída. Porém, no domingo, o tempo virou, a chuva atrapalhou os planos e o passeio precisou ser adiado para segunda-feira. Talvez se elas tivessem ido no domingo, elas tivessem sobrevivido. Vai saber. A segunda-feira em questão, o dia 11 de janeiro de 65, começou de maneira comum, mas seria o último dia de vida da Marianne e da Christine. Com a mãe ainda internada e o pai já falecido, a Marianne e o Helmut Jr. estavam responsáveis pela casa e pelos irmãos menores. Naquela manhã, a Marianne e a melhor amiga Christine decidiram levar as crianças para um passeio na praia. O Peter, de 10 anos, a Trixie, de 9 anos, o Wolfgang, de 7 e o Norbert, de 5 anos. O Hans, de 13 anos, e o Helmut Jr., de 17, ficaram em casa cuidando da faxina. O grupo saiu por volta das 8h30 da manhã, pegou o trem, fez baldeação na estação de Redfern e, durante o trajeto, as meninas reencontraram os mesmos garotos que tinham conhecido no dia de Ano Novo. Eles conversaram por um tempinho no trem, mas cada um seguiu o seu caminho ao chegar ao destino. Quando finalmente desembarcaram em Cronulla, por volta das 11 horas, encontraram a praia fechada para o banho. Apesar do sol, os ventos eram muito fortes, com rajadas de até 40 km por hora, tornando o mar perigoso. Sem desistir do passeio, todos seguiram caminhando até a praia de Vanda, um trecho mais isolado ao norte, e se abrigaram entre as rochas. O Wolfgang, o irmão de 7 anos da Marianne, queria muito entrar no mar, apesar da praia estar fechada. Para não desapontá-lo, a Marianne o levou até a beira d'água, em uma parte bem rasa e segura, longe das rochas. Eles se molharam um pouco, brincaram nas ondinhas baixas e logo voltaram para junto dos outros. O grupo, então, fez um piquenique, tentando aproveitar o dia apesar do vento forte. A Christine havia preparado sanduíches e levado frutas, e a Marianne carregava uma garrafa térmica com refresco. As crianças até tinham um radinho para ouvir música enquanto comiam, cercados pelas grandes pedras que ofereciam abrigo do vento. Em algum momento, sem avisar, a Christine se afastou sozinha. Segundo os irmãos mais novos da Marianne, ela desapareceu por um tempo considerável antes de retornar ao grupo. Até hoje não se sabe para onde ela foi ou o que ela fez naquele intervalo.
Quando a Christine voltou do seu breve desaparecimento, o grupo decidiu explorar as dunas atrás da praia de Wanda. Para as crianças, aquilo parecia uma aventura. Montes de areia enormes, o vento levantando redemoinhos, espaço para correr. Mas as rajadas de vento seguiriam aumentando, tornando o passeio muito incômodo para os mais novos. Por volta das 13 horas, já a cerca de 400 metros do clube de surf de Wanda, as crianças começaram a reclamar do vento e o grupo se abrigou atrás de uma grande duna. A Mariane, então, avisou que ela e a Christine voltariam até as rochas no extremo sul da praia para pegar as bolsas e os pertences que eles haviam deixado escondidos por lá. Esperem aqui, voltamos em 20 minutos, disse a Mariane aos irmãos. Mas, ao invés de seguirem na direção do mar e das pedras, elas caminharam ainda mais para dentro das dunas. O Peter, de 10 anos, chamou a atenção delas imediatamente. Vocês estão indo para o lado errado. A Mariane e a Christine apenas riram e continuaram caminhando até desaparecerem atrás dos montes de areia. As horas se arrastaram enquanto Peter e os irmãos mais novos aguardavam atrás da duna, encolhidos e ansiosos. Por volta das 17 horas, após cerca de 4 horas de espera, as crianças perceberam que a Mariane e a Christine não retornariam. Então, decidiram ir pegar as bolsas que as meninas haviam escondido entre as pedras e depois caminharam até a estação de trem. As 4 crianças conseguiram embarcar no último trem do dia e chegaram em casa por volta das 20 horas. Ao perceber que as meninas não tinham voltado com os pequenos, o Helmut Jr. foi avisar os avós da Christine e, em seguida, a avó da menina registrou um boletim de ocorrência por volta das 20h30. A Mariane Schmidt e a Christine Sherrock foram oficialmente dadas como desaparecidas. O Hans Schmidt se lembra do momento com clareza. No final da noite, soubemos que as meninas tinham desaparecido depois que as crianças chegaram em casa. Eu tive que ir ao hospital para contar para minha mãe. Naquele momento, ela olhou para mim com tristeza e disse que achava que elas nunca mais voltariam. Ela sabia que elas estavam mortas, disse o Hans. Era o auge do verão australiano, quando Peter Smith, morador local de Sydney, levava os seus 3 sobrinhos para passear pelas dunas da praia de Wanda. Ao norte do clube de surf, ele notou algo estranho na areia. A princípio, parecia um manequim de loja parcialmente enterrado. Ao se aproximar, o Peter começou a remover a areia da cabeça do manequim e percebeu, horrorizado, que se tratava de uma pessoa de verdade. Ele imediatamente correu até o clube de surf para chamar a polícia. As autoridades chegaram rapidamente e encontraram não um, mas 2 corpos de meninas de 15 anos, a Mariane e a Christine, parcialmente enterradas e escondidas entre as dunas. Os corpos foram removidos e levados ao hospital do distrito de Sutherland, onde familiares confirmaram as identidades das meninas. A cena do crime era horripilante. A Mariane foi encontrada deitada sobre o lado direito, com a perna esquerda dobrada. A Christine estava de bruços com o rosto apoiado na sola do pé esquerdo da Mariane. Ambas apresentavam marcas de arranhões no rosto, evidências de que elas haviam lutado por suas vidas. E mais chocante ainda é que a polícia encontrou um rastro de sangue de aproximadamente 34 metros, que levava até o local onde a Christine foi encontrada. Esse rastro sugeria que ela havia tentado escapar enquanto a Mariane estava sendo atacada, mas acabou sendo alcançada e arrastada de volta pelo agressor para o ponto onde o seu corpo foi encontrado. A autópsia revelou a violência extrema cometida contra a Mariane e a Christine. A Mariane foi esfaqueada mais de 25 vezes e teve a garganta cortada de forma tão profunda
que quase foi decapitado. A Christine também sofreu múltiplas facadas, além de uma fratura no crânio causada por um golpe na parte de trás da cabeça. As roupas das meninas estavam rasgadas e cortadas em vários pontos, indicando que o agressor, tomado pela raiva, tentou despir e atacar as vítimas. Sinais de tentativa de agressão sexual foram encontrados em ambas. Sêmen estava presente, mas os ímens das meninas permaneciam intactos, o que sugeria que não houve penetração. E não se sabe exatamente onde, em que parte do corpo delas ou da cena do crime que esse sêmen foi encontrado, entendeu? Uhum. O Hans Schmidt, o irmão da Marianne, recordou essa brutalidade. Vi as fotos da polícia. Ela foi esfaqueada de 25 a 30 vezes. Quase foi decapitada, a traqueia estava visível. O local do crime era isolado e tão silencioso que ninguém teria ouvido os gritos, disse o Hans. Os corpos foram encontrados de forma grosseira, enterrados na areia para atrasar a descoberta, mas mesmo na tentativa de ocultação, os sinais de violência extrema e a tentativa de agressão sexual eram claros. O ataque mostrava um planejamento cruel. 2 adolescentes vulneráveis, isoladas atrás das dunas, atacadas em plena luz do dia com uma execução brutal. Além disso tudo, a autópsia da Christine ainda revelou algo curioso e inquietante. Ela tinha uma taxa de álcool no sangue de 0,015, equivalente a talvez 1 ou 2 taças de vinho ou uma cerveja grande. A Marianne, por outro lado, não apresentava vestígios de álcool no organismo. Além disso, foram encontrados restos de alimento no estômago da Christine que não faziam parte do piquenique do grupo. Tinha repolho e aipo no estômago dela. Possivelmente eram ingredientes de um Chico Roll, é tipo um rolinho primavera australiano. Isso sugere que quando a Christine se afastou do grupo durante o piquenique, ela consumiu comida e bebida em algum outro lugar. Foi também durante a ausência da Christine que o Wolfgang, de 7 anos, afirmou ter notado uma adolescente caçando caranguejos nas proximidades da praia de Cronulla. O Wolfgang afirmou ter visto o mesmo garoto em 3 ocasiões. Primeiro sozinho, depois acompanhado da Marianne e da Christine, e por fim, novamente sozinho. O Wolfgang descreveu o rapaz como louro, com estilo de surfista, de cabelo curto, com cerca de 15 ou 16 anos, usando protetor solar no nariz e uma toalha azul sobre os ombros. Ou seja, qualquer jovem que estivesse na Austrália naquele momento, Porque todos os jovens australianos são surfistas lourinhos com essa descrição. Eu lembro algum episódio que a gente fez que também, alguém viu um cara com uma toalha no ombro e coisa e tal, coisa e tal. Toalha no ombro foi o da Ivone, na Polônia. E o cara não tinha nada a ver com o caso. Mas assim, essa descrição de um surfista lourinho na Austrália é o que mais tem. O rapaz parecia carregar algum tipo de arma, um arpão caseiro ou uma faca de pesca, embora o depoimento do Wolfgang variasse ao longo do tempo. Os seus irmãos mais velhos, o Peter e a Trixie, não viram esse garoto em momento algum, tornando essa descrição incerta. O Wolfgang também contou à polícia que a última vez que ele viu a Marianne e a Christine foi cerca de 10 minutos depois que elas disseram que iam buscar as coisas. Ele observou aquele adolescente caminhando com elas em direção às dunas e depois o viu sozinho, voltando para a praia. Quando o Wolfgang tentou abordá-lo, o jovem o ignorou e seguiu o seu caminho. Isso porque o Peter, de 10 anos, que era o mais velho entre as 4 crianças, tinha pedido para o Wolfgang ir dar uma olhada, ver se encontrava as duas, depois que 10 minutos já tinham passado. Aí ele voltou contando o que ele tinha visto, mas depois ele não achou mais as meninas. E o Peter não podia ir procurar ele mesmo porque ele precisava ficar com um irmão de 5 anos e com a Trixie, Uhum.
Apesar de apelos públicos e investigações, o adolescente jamais foi identificado e a polícia permaneceu interessada nele como possível testemunha ou pessoa ligada diretamente aos acontecimentos daquele dia. O último avistamento oficial e independente da Christine e da Marianne ocorreu por volta das 13h45, feito pelo bombeiro local Dennis Dostin, que caminhava pela região acompanhado do filho. Ele viu as meninas a cerca de 700 metros ao norte do clube de surf de Wanda, caminhando rapidamente. Uma delas olhava constantemente sobre o ombro, como se sentisse que estava sendo seguida, mas o Dennis não viu mais ninguém nas proximidades. A polícia iniciou imediatamente a investigação do duplo homicídio, concentrando-se na cena do crime e nos arredores. Os investigadores concluíram que 2 armas haviam sido usadas: uma faca de escoteiro ou um canivete grande e algum tipo de instrumento contundente. Uma busca intensa foi realizada para localizar os objetos, incluindo a peneiração de toneladas de areia ao redor da área onde os corpos foram encontrados. Durante essa operação, uma lâmina de faca manchada de sangue foi encontrada, mas nunca foi possível vinculá-la aos assassinatos. Nenhuma das armas do crime foi recuperada, deixando a polícia sem as ferramentas que poderiam esclarecer a brutalidade do ataque. Os funerais da Marianne e da Christine foram realizados em 20 de janeiro de 65, marcando o fim trágico de 2 vidas interrompidas prematuramente. No mês seguinte, a polícia anunciou uma recompensa de 10.000 libras australianas por informações que pudessem levar à prisão do responsável pelo duplo homicídio. Em 66, no ano seguinte, esse valor foi elevado para 20.000 dólares australianos, quantia que permanece inalterada até hoje. Na verdade, como a moeda da Austrália mudou de um ano para o outro, eles tiveram que mudar o valor da recompensa também. Aí de 10.000 libras australianas passou a ser 20.000 dólares australianos. Esses 20.000 dólares australianos, ajustados pela inflação, equivalem a cerca de 320.000 dólares hoje. Então, a recompensa era muito boa naquela época. Mas, apesar do caso continuar sem solução após mais de 6 décadas, esse valor nunca foi aumentado e a recompensa oferecida ainda é de 20.000 dólares. Algo que o Hans Schmidt criticou, dizendo: "Estamos diante de um dos assassinatos mais horríveis do país. 20.000 dólares australianos hoje é praticamente uma ninharia." Em abril de 66, o legista entregou seu relatório, enquanto a polícia já havia interrogado cerca de 7.000 pessoas, tornando-se a maior investigação da história australiana até então. Durante o inquérito, o Peter, de 10 anos, afirmou ter visto 3 jovens sentados em pedras próximas enquanto eles faziam um piquenique, mas ele não os avistou novamente naquela tarde. Quando questionado sobre um par de óculos de sol encontrados na bolsa da Christine, o Peter disse não ter certeza se eram dele, que era o menino mais velho do grupo. Ele chegou a experimentá-los no tribunal e admitiu que de fato eram grandes demais para o seu rosto. Até hoje não se sabe de quem eram aqueles óculos, que a avó da Christine disse que não eram da menina. Testemunhas relataram ter visto à distância as 2 meninas conversando com um homem, mas ninguém conseguiu descrevê-lo com precisão. Francis Williams, de 57 anos, morador de Hume Road, em Cronulla, contou durante o inquérito sobre um homem que ele tinha visto tomando sol sob um pedaço de ferro corrugado. "Eu estava caminhando pela praia por volta das 11 horas da manhã do dia em que as meninas morreram e vi um homem deitado em uma vala na areia, cobrindo o rosto com um pedaço de ferro corrugado. Só consegui ver os pés dele, que eram grandes, e ele usava calças azuis", disse o Frank. A polícia interrogou centenas de pessoas e seguiu inúmeras pistas, mas todas as linhas promissoras levavam a becos sem saída. Mesmo relatos perturbadores, como o desse homem usando uma espécie de máscara de ferro corrugado
ou de um outro que abordava banhistas pedindo para verem revistas pornográficas, não resultaram em identificação. A área das dunas da praia de Wanda, infelizmente, já era conhecida por crimes sexuais, incluindo voyeurs e exibicionistas, o que desestimulava as pessoas a falar com as autoridades. Ninguém queria que os outros soubessem que a pessoa estava frequentando as dunas, entendeu? A galera ia pra lá pra fazer coisas. Assim, muitas figuras suspeitas vistas na região nunca foram identificadas e jamais se apresentaram à polícia. O detetive sargento Reginald Douglas, que liderou a investigação dos assassinatos, produziu retratos falados de homens vistos na praia de Wanda que estavam sendo procurados para interrogatório. Eram indivíduos que frequentavam a área antes dos crimes e que haviam se comportado de maneira ofensiva com mulheres, mas que desapareceram após os assassinatos. Segundo o detetive Reginald, os esboços foram amplamente divulgados em jornais e na televisão, alcançando todos os estados australianos. Um dos retratos falados foi criado após um incidente logo depois do Ano Novo de 65, quando um homem fez uma sugestão indecente a uma mulher na praia. Outros retratos desse mesmo homem foram elaborados com base em relatos de mulheres que haviam sido abordadas por ele entre 63 e janeiro de 65. Testemunhas o viram na praia de Wanda entre 10 e 12h45 do dia 11 de janeiro, sendo que a sua última aparição conhecida ocorreu em frente ao clube de surf de Wanda por volta das 12h45. Isso no dia que elas morreram? Isso, dia 11. Outro retrato falado foi feito de um homem visto entre setembro e dezembro de 64, nas dunas entre a praia de Wanda e o porto. Ele estava nu e não abordava diretamente as mulheres, mas ele parecia cronometrar as suas aparições para coincidir com a caminhada de mulheres pelo local. Houve ainda registros de outros homens, um que se expôs para 2 mulheres perto da praia em 3 de março de 65 e outro que atacou uma garota em Caringbah em 17 de agosto do mesmo ano. O detetive sargento Reginald Douglas afirmou que a polícia interrogou cerca de 7.000 pessoas e percorreu milhares de quilômetros em busca do assassino. 6 facas encontradas ao longo da praia de Wanda, assim como dezenas de outras facas achadas em diversos pontos de Sydney, foram entregues às autoridades para análise. O Reginald também conversou com os familiares e amigos das meninas e ficou convencido de que elas eram jovens que evitariam qualquer situação de risco, especialmente abordagens sexuais de indivíduos estranhos como esses que eu mencionei. Durante o inquérito, o ex-psiquiatra do governo de Nova Gales do Sul, o Dr. J. McGeorge, sugeriu que o responsável pelos assassinatos poderia ser um jovem entre o fim da adolescência e o início dos 20 anos, possivelmente com dupla personalidade. Ok. É a análise desse psiquiatra, né? Mas, assim, naquela época, eu não sei nem como ele chegou nesse diagnóstico, porque ainda não era tão falado sobre dupla parece uma personalidade. coisa meio que de ficção. Assim. Exatamente. Então, acho que não dá pra levar tão a sério assim. Inicialmente, havia grande confiança de que os investigadores resolveriam o caso. Porém, com o descarte sucessivo de suspeitos e a falta de pistas concretas, o caso esfriou. O Canberra Times descreveu a investigação como uma das mais extensas da polícia até aquele momento. Mesmo depois de interrogar milhares de pessoas, os investigadores não encontraram nenhuma pista decisiva e o caso foi arquivado. Ele só foi reaberto em 2007, com o avanço da tecnologia de DNA, oferecendo uma nova esperança. Na época dos assassinatos, em 65, o DNA ainda não existia, mas décadas depois ele se tornou uma ferramenta vital para solucionar crimes antigos. Durante a reabertura, os investigadores conseguiram identificar que um pedaço de roupa de uma das meninas continha sangue de um homem, a primeira evidência genética do suspeito. Mas a degradação natural da amostra, após 42 anos,
limitou severamente o que poderia ser feito com ela. O inspetor Ian Watterson foi nomeado chefe do então Projeto de Justiça de Casos Arquivados da Polícia de Nova Gales do Sul, e ele ficou responsável pela revisão desse caso. Em fevereiro de 2012, essa unidade de casos arquivados anunciou que havia conseguido extrair uma fraca amostra de DNA masculino de um par de shorts brancos usados por Christine. Esse avanço trouxe nova atenção aos assassinatos, décadas após os crimes. Como parte da revisão, os investigadores aplicaram técnicas modernas às evidências antigas e reentrevistaram testemunhas e suspeitos, na esperança de encontrar uma nova pista. Apesar desses esforços, o caso permaneceu sem solução. Embora a tecnologia disponível naquele momento, em 2012, não tenha fornecido novas informações, a polícia manteve a esperança de que futuros avanços em análise genética pudessem finalmente lançar uma luz sobre esse caso. A amostra de DNA do short da Christine ainda é considerada uma das evidências mais promissoras e permanece como uma esperança de que um dia possa revelar a identidade do assassino. Então, até esse ponto, parece que eles estavam fazendo um bom trabalho, né? Conseguiram até coletar uma evidência genética da roupa das meninas que ainda estava armazenada e tal, certo? Isso em 2012. 2012 pra frente que vai ficar ruim? Então, em julho de 2014, depois de terem anunciado os avanços tecnológicos, a polícia anunciou também que uma amostra de sêmen retirada do corpo da Marianne lá em 65 havia sido perdida e não pôde ser localizada, mesmo após uma busca exaustiva nos laboratórios forenses. A amostra provavelmente continha o perfil de DNA do homem que havia assassinado brutalmente a Marianne e a Christine, mas infelizmente ela desapareceu do arquivo. O chefe da unidade de homicídios não resolvidos de Nova Gales do Sul, o inspetor-chefe Peter Lehman, afirmou que não foi encontrado nenhum vestígio dessa amostra, embora os testes nas roupas das meninas continuassem acontecendo. Ele ressaltou que a chave para resolver esse caso ainda poderia estar nas evidências físicas e que novos avanços científicos poderiam um dia ajudar a identificar o assassino. O então inspetor Ian Watterson, que revisou o caso entre 2007 e 2012, descreveu a perda da amostra do sêmen como um golpe devastador para a investigação. Ele declarou: "Analisamos meticulosamente todos aqueles anos de lâminas de DNA na esperança de recuperá-la, mas infelizmente não conseguimos", disse o Ian, agora aposentado, lembrando a frustração de ver décadas de trabalho e evidências quase intactas desaparecerem com o tempo. Então, eles anunciaram uma coisa boa, né? Aqui um fragmentozinho de DNA que no futuro talvez possa render alguma coisa, para depois anunciar que então a gente tinha um DNA melhor do que esse que a gente conseguiu agora. Mas a gente perdeu. Em 75, o Zack Johnson, um ex-detetive que havia investigado os assassinatos da praia de Wanda, recebeu uma pintura de Alan Bassett, um homem preso pelo brutal estupro e assassinato de Caroline Orphan em Wollongong em junho de 66. A obra, intitulada A Bloody Awful Thing, uma coisa sangrenta e terrível, retratava uma paisagem abstrata que, segundo o detetive Zack Johnson, continha detalhes que apenas o assassino da praia de Wanda poderia conhecer. O longo rastro de sangue, que indicava que a Christine foi arrastada de volta ao local onde o corpo da Marianne estava, a lâmina quebrada da faca encontrada no local e uma representação de uma vítima. O Zack Johnson chegou a acreditar que o Alan Bassett estava envolvido não apenas nos assassinatos da Marianne e da Christine, mas também em outros crimes não resolvidos sobre os quais eu vou falar já já. Apesar do ceticismo dos outros investigadores,
o Zack Johnson escreveu um livro detalhando as suas teorias. Mas antes que ele pudesse publicar esse livro, ele morreu num acidente, deixando as suas conclusões inacabadas. Entre aqueles que discordaram do Zack Johnson, havia respeito profissional, mas poucos acreditavam que a pintura realmente revelasse informações que apenas o verdadeiro assassino conheceria. A pintura tinha uma pessoa só ou duas? A pintura era abstrata, então, Ok. assim, Pode você ter vê o pra- que você quiser. O Zack tá. Johnson viu a cena do crime. Entendi. Uma das poucas pessoas que acreditou nas teorias do Zack Johnson foi o repórter policial do Daily Mirror, o Bill Jenkins, que as repetiu em suas memórias chamadas As Crime Goes By. Em um capítulo dedicado aos assassinatos da Praia de Vanda, o Bill mencionou o Alan Bassett e a sua pintura, essencialmente reiterando as teorias do Zack Johnson. Após ser libertado da prisão em 95, o autor da pintura, o Alan Bassett, entrou com um processo por difamação contra o Bill Jenkins na Suprema Corte de Nova Gales do Sul. A editora do livro alegou defesas de justificação, que o Alan Bassett já era um assassino condenado, e o processo nunca prosseguiu. Desde então, o Alan voluntariamente forneceu uma amostra de DNA na tentativa de limpar o seu nome, embora não tenha sido divulgado se ele foi oficialmente eliminado como suspeito nos assassinatos da Praia de Vanda ou não. Talvez não tenha nem dado para comparar, né, com a amostra do short da Christine. Mas também, pro cara oferecer assim de bom grado, às vezes tem uma confiança que... Que não é ele, É. entendeu? O cara só quis mandar uma pintura perturbadora pro detetive que prendeu ele, sei lá. Só isso. Quem nunca? Um dos principais suspeitos dos assassinatos da Marianne e da Christine é o assassino em série Christopher Wilder. Na época dos crimes, em janeiro de 65, o Christopher tinha 19 anos e residia em Sydney. 2 anos antes dos assassinatos, ele havia sido condenado por um estupro coletivo numa praia de Sydney, o que levou a polícia a incluí-lo oficialmente como suspeito do caso. Arquivos policiais obtidos na década de 60 confirmam que o Christopher foi apontado como possível envolvido pela esposa dele na época. Mas a investigação não avançou a tempo e ele emigrou para os Estados Unidos em 69, escapando da vigilância das autoridades australianas. Filho de um oficial da Marinha Americana e de uma mãe australiana, o Christopher se estabeleceu nos Estados Unidos e manteve o seu histórico de crimes sexuais. Em 82, durante uma visita à Austrália, ele foi acusado de assediar sexualmente 2 meninas de 15 anos, obrigando-as a posar nuas antes de fugir novamente para os Estados Unidos. No primeiro semestre de 84, o Christopher iniciou uma onda de crimes brutais nos Estados Unidos, sequestrando, estuprando e assassinando pelo menos 8 mulheres em 6 semanas. Ele morreu num confronto com a polícia em New Hampshire em 13 de abril de 84. O inspetor detetive aposentado Ian Watterson, que liderou as revisões do caso da Praia de Vanda, acredita que o Christopher é o suspeito mais provável. Ele aponta que o assassino em série se encaixa no perfil: propensão à violência, comportamento sexual predatório e residência em Sydney na época dos assassinatos da Marianne e da Christine. Além disso, um dos retratos falados de um dos suspeitos se assemelha ao Christopher Wilder, fortalecendo a suspeita. Para confirmar sua teoria, o Ian Watterson explica que seria necessário obter um perfil completo de DNA das evidências originais do crime e compará-lo com o DNA de parentes do Christopher ou com uma amostra do seu cérebro, preservada nos Estados Unidos. Segundo ele, isso poderia ser o ponto de partida para uma nova investigação formal. O cérebro dele... Foi preservado por uma universidade americana. Pra investigar depois ou só porque eles juntam o cérebro? Não, é para tentar analisar psiquiátrica e neurologicamente o cérebro de um assassino em série, entendeu? Estudar mesmo. Ah, ok.
Apesar da gravidade das evidências envolvendo o Christopher, as famílias da Marianne e da Christine nunca foram informadas sobre essa pista envolvendo o Christopher Wilder durante as investigações iniciais. Um dos irmãos da Marianne, o Norbert, criticou publicamente a demora da polícia. Ele disse: "A esposa do Christopher foi à polícia e a polícia não fez nada por 8 meses. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. É ridículo." Outros irmãos, como o Hans e a Trixie, também expressaram frustração e dor pelo fato do caso nunca ter sido resolvido. Um terceiro suspeito dos assassinatos da Praia de Wanda é o Derek Percy, um dos criminosos mais notórios da Austrália. Ele foi mencionado no episódio das crianças Belmont, que muita gente, inclusive, acha que os crimes foram das crianças e o da Praia de Wanda foram cometidos pela mesma pessoa, entendeu? E o Derek, a gente falou, acho que bastante sobre ele naqueles 2 episódios. Sim, eu lembro muito. Lembra sim. Na época dos assassinatos das meninas, em janeiro de 65, o Derek tinha apenas 16 anos. Ele foi preso em 69 pelo assassinato de Yvonne Tuohy, uma criança de 12 anos, numa praia em Victoria, e foi considerado perigoso demais para ser libertado. O Derek passou o resto da vida detido, sendo considerado criminalmente insano, e morreu de câncer em 2013. Apesar de nunca ter sido condenado por todos os crimes dos quais é suspeito, o Derek é apontado pela polícia como o principal suspeito de vários assassinatos de crianças em Melbourne e Sydney, incluindo os assassinatos da Praia de Wanda e as crianças Belmont. Embora ele possa ser vinculado à área de Cronulla na data dos assassinatos, não foram encontradas outras ligações diretas com a Marianne e a Christine, e ele nunca confessou. A polícia esperava muito que ele fosse confessar no leito de morte dele, mas isso não aconteceu. O interesse da polícia pelo Derek Percy se intensificou nos anos 90, quando arquivos e diários apreendidos revelaram uma ligação potencial com os assassinatos de crianças e mulheres na região. Os registros incluíam mapas das áreas onde algumas das vítimas foram sequestradas ou assassinadas, desenhos e escritos detalhando fantasias violentas e sexualmente abusivas, incluindo planos que poderiam se referir à Praia de Wanda, codificada como Barnsley em seus diários. Outros itens incluíam lâminas de barbear, semelhantes às usadas nas mutilações de vítimas, recortes de jornal sobre crimes sexuais e registros de atividades criminosas de interesse. Um detalhe perturbador nos diários do Derek sugere uma ligação com a Christine. Ele descrevia forçar uma vítima a beber álcool, e a autópsia da Christine indicou que ela possuía no sangue uma quantidade equivalente a cerca de 300 ml de cerveja. A polícia também observou que todos os crimes conhecidos do Derek Percy eram contra crianças ou pré-adolescentes, o que levantou algumas dúvidas sobre a sua conexão direta com as adolescentes de 15 anos. Mas 15 anos também pode ser considerado ainda criança ou pré-adolescente, né? Principalmente olhando as fotos das 2 meninas, elas eram bem pequenininhas e tinham carinha de criança ainda. Apesar de ser um suspeito viável, a investigação enfrentou obstáculos legais. Na época, a polícia de Victoria só podia coletar amostras de DNA de prisioneiros condenados. E o Derek nunca foi formalmente condenado, tendo sido considerado inocente por insanidade. Após a sua morte, em 2013, as autoridades puderam coletar DNA para compará-lo às amostras encontradas na cena do crime da Praia de Wanda, mas o material era antigo e degradado, dificultando os testes. Material do caso de Wanda. Isso, do caso da Wanda. E não o dele. Não, o dele, Tinha acabado de morrer. o corpo estava lá. Acabou sendo confirmado depois que, através do material genético dele, que ele foi o assassino de uma outra menina que morreu na região na época. Eu acho que o nome dela era Linda alguma coisa. Eu não lembro de cabeça, entendeu? Não foi só a Praia de Wanda que o DNA dele foi comparado. Foi uma série de crimes
antigos que estavam, no sistema, mas poucos tinham material genético e... Que desse pra entendeu? aproveitar. Então só um deles foi confirmado, entendeu? No início de 66, apenas um ano após os trágicos assassinatos da Marianne e da Christine na praia de Wanda, outro crime brutal abalou a região. Num sábado, 29 de janeiro, Wilhelmina Kruger, uma faxineira de 56 anos, foi morta no centro comercial Piccadilly, em Wollongong. O seu corpo ensanguentado foi encontrado por volta das 5h45 da manhã, ao pé da escada rolante que levava ao subsolo por um açougueiro que chegava para trabalhar. Segundo relatos da época, a Wilhelmina havia sido atacada 3 andares acima, provavelmente por volta das 4h30 da manhã, e arrastada violentamente pelas escadas rolantes. Ela foi estrangulada, esfaqueada, mutilada e encontrada nua da cintura para baixo. Detalhes adicionais da cena indicavam queimaduras de cigarro nas suas roupas e cabelos louros deixados no local. Antes do assassinato, a Wilhelmina sentiu que ela estava sendo observada e ela ficou tão preocupada que ela pediu ao marido para levá-la ao trabalho. Ela estava certa em estar preocupada. Testemunhas próximas relataram ter visto um veículo em alta velocidade nas proximidades pouco antes do crime. Era descrito como um utilitário creme, possivelmente um Holden ou Chevrolet, com capota de madeira compensada. O motorista foi descrito como um homem alto e magro, de aparência desgrenhada. 2 casais hospedados num motel próximo confirmaram a presença do veículo e do homem, correspondendo à mesma descrição, pouco antes e logo após o assassinato. O caso foi considerado um dos ataques mais brutais da história de Wollongong e permanece sem solução. A polícia da época suspeitou que o assassinato da Wilhelmina poderia estar relacionado aos assassinatos da praia de Wanda, embora nunca tenham fornecido detalhes específicos do porquê dessa conexão. Alguns investigadores sugerem que a violência extrema e a mutilação das vítimas podem indicar um padrão ou mesmo a presença do mesmo assassino. Uma das poucas informações divulgadas a respeito da relação entre os casos foi uma notícia dizendo que um homem de Cairns foi interrogado sobre ambos os casos. Apesar de quase 60 anos terem se passado, o assassinato da Wilhelmina continua envolto em mistério. Dizem que o centro comercial Piccadilly, onde ela morreu, mantém uma aura sinistra até hoje, principalmente à noite. Mas ainda tem mais um crime que poderia ter a ver com o assassinato da Marianne e da Christine e que muito provavelmente tem a ver com o assassinato da Wilhelmina. Por volta de meia-noite de quarta-feira, 16 de fevereiro de 66, Anna Dolenkowa, uma assistente de loja e prostituta de 27 anos de Bondi, desapareceu após deixar o Taxi Club em King's Cross. 10 dias depois, em 26 de fevereiro, por volta das 17h30, o seu corpo seminu, estrangulado, esfaqueado e mutilado foi encontrado por um motorista de caminhão que havia parado no acostamento da Old Illawarra Road, em Menai, para trocar um pneu. A cena era macabra. A maioria das roupas e pertences da Anna havia desaparecido, e evidências de arrasto indicavam que o corpo dela tinha sido movido para um local mais visível, cerca de 3 ou 4 dias antes dele ser encontrado. A brutalidade do assassinato, com mutilações e violência extrema, levou a polícia a relacioná-lo imediatamente ao caso da Wilhelmina, morta apenas um mês antes. Investigadores que trabalhavam no caso da Wilhelmina foram chamados para auxiliar, porque o modus operandi parecia compartilhar características com o assassinato anterior. Embora as ligações entre esses crimes permaneçam especulativas, a polícia considerou a possibilidade de que o mesmo assassino responsável pelos assassinatos da praia de Wanda pudesse estar por trás desses novos homicídios.
A natureza violenta, a mutilação das vítimas e a tentativa de ocultar os corpos lembravam os padrões observados nos assassinatos da Marianne e da Christine, levando autoridades e investigadores a se perguntarem se um serial killer estava ativo na região desde meados da década de 60. Assim como no caso da Wilhelmina Kruger, o assassinato da Anna Dolan Coa permanece oficialmente sem resolução e a falta de evidências concretas impede qualquer confirmação de conexão direta entre os crimes. Oi, gente, aqui um recado rapidão. A votação do Prêmio MPB deve ir até o dia 2 de novembro, então você tem poucos dias para votar na gente. Então, a última chance de tentar fazer nosso podcast ter algum reconhecimento, ter uma placa, sei lá qual é o prêmio que eles dão, e pra gente mostrar pros nossos parentes que não entendem o que a gente faz. E, além disso, vira um apoiador do podcast pra gente também ganhar dinheiro e parar de ouvir dos mesmos parentes que a gente devia fazer concurso público. Chato pra caralho. Dito isso, os links para votar estão no texto aqui embaixo. Não deixe de ajudar de qualquer forma, né? Também seguindo, compartilhando. Comenta aqui também. Comentar é muito importante. O último episódio teve 1 zilhão de comentários. E eu acho que o Spotify empurrou para muita gente. Tem sempre formas de ajudar. Valeu! Em 1972, um homem que anos mais tarde seria condenado por pedofilia teria feito uma confissão inquietante à namorada. Com aparente tranquilidade, ele disse: "Você se lembra dos assassinatos da praia de Wanda? Eu que fiz isso." Surpresa e acreditando se tratar de uma piada de mau gosto, a namorada respondeu que não era possível, ele com certeza estava brincando. O homem então recuou, dando uma risada e confirmando que era só brincadeira. Décadas depois, em 2016, a filha desse homem, já com 40 anos, denunciou à polícia que havia sido abusada sexualmente por ele dos 4 aos 11 anos de idade. A irmã mais nova desse homem também confirmou ter sofrido abusos semelhantes. A mãe da menina revelou ainda que o ex-companheiro tinha feito essa suposta confissão quando eles estavam começando a namorar, e que atualmente ela achava que ele era capaz de tudo. O suspeito, um ex-vendedor de carros, foi condenado em 2018 a 8 anos de prisão. Investigações indicaram que ele estudou na mesma escola da Marianne Schmidt, a Marsden High School, e que ele vivia na região. Ele também era um frequentador assíduo das praias de Sydney, incluindo a praia de Cronulla. O Wolfgang Schmidt, um dos irmãos mais novos da Marianne, contou ter visto um surfista louro no dia do desaparecimento das jovens, descrição que pode coincidir com o perfil desse homem. Mesmo com detalhes que chamam a atenção dos investigadores, a confissão jamais foi examinada a fundo. A polícia de Nova Gales do Sul mantém discrição sobre o assunto, e o Esquadrão de Homicídios segue apelando ao público por novas informações. A identidade desse homem, infelizmente, nunca foi revelada para proteger as vítimas. Mas desde 2018, 2020, por aí, que se especula que esse cara pode ter sido o assassino mesmo. Mas ninguém sabe quem ele é, então não tem como se levantar. A mídia não tem como levantar mais informações a respeito dele. Outro suspeito que surgiu recentemente é Ivan Milat, um dos assassinos mais notórios da Austrália. Condenado em 96 pelo homicídio de 7 mochileiros, cujos corpos foram encontrados na floresta estadual de Belanglo, ele ficou conhecido pela violência extrema e sadismo com que atacava as suas vítimas. O Ivan morreu na prisão em 2019, mas continua suspeito de diversos crimes não solucionados. Entre eles está, é claro, o duplo assassinato da Marianne e da Christine. A possível ligação do Ivan com o caso tem sido alvo de novas especulações devido a algumas coincidências que chamaram a atenção de investigadores e autoridades. E assim, o Ivan surgindo como pessoa de interesse e os motivos pelos quais ele é uma pessoa de interesse é bem recente. Se eu não me engano, eu encontrei uma matéria agora de 2025 falando sobre o Ivan relacionado aos assassinatos de Wanda, entendeu? Uhum.
Um dos retratos falados, feitos na época dos inquéritos, aqueles dos homens estranhos assediando mulheres na região, descrevia um jovem louro, esguio e musculoso, com cerca de 1,70 m. No início de 65, o Ivan tinha 22 anos e se encaixava exatamente nesse perfil. Ele vivia, estudava e passava boa parte do seu tempo nas praias da região de Cronulla, incluindo a praia de Vanda, território que lhe era bastante familiar. Os primeiros sinais de que o Ivan Milat representava perigo já foram surgindo naquela época. Muito antes da floresta estadual de Belanglo entrar para o imaginário australiano como cenário de horror, o Ivan já acumulava registros por invasão de residências e roubos de carros. A violência parecia fazer parte do seu modo de vida e mais tarde o mundo descobriria que facas e submissão de vítimas eram uma marca registrada dos seus ataques. Naquele período, entre dezembro de 64 e junho de 65, o Ivan estava preso, entre aspas, num regime de segurança mínima no centro de treinamento Emu Plains. Mesmo cumprindo pena no local, ele saía diariamente para trabalhar fora da instituição. Então, nada impedia que, num dia desses, ele pegasse um ônibus até a praia. E nada impediria também que ele cruzasse o caminho de duas adolescentes que só queriam aproveitar o verão. As estatísticas, de fuga desse lugar eram muito altas. Grande parte dos presos saía e simplesmente não voltava. E ninguém fazia nada a respeito, entendeu? Uhum. A Marianne e a Christine também tinham o mesmo perfil das vítimas que o Ivan faria anos depois na floresta. Elas eram jovens e vulneráveis, foram brutalmente esfaqueadas e deixadas parcialmente ocultas, como se o assassino tentasse esconder a barbárie, mas sem esforço real para que nunca fossem encontrados. A galera que morreu na floresta morreu tudo de uma vez ou era um de cada vez? Não, era um de cada vez. Ah, tá. Ele, via alguém, pedindo um mochileiro pedindo carona. Ele dava carona, claro. E aí ia pra floresta e matava e escondia o corpo. Entendeu? Isso aconteceu com muitas pessoas. Décadas depois, quando o nome do Ivan Milat finalmente se tornou sinônimo de terror, começaram a teorizar se talvez os crimes da praia de Vanda não foram o primeiro passo daquele predador. Esses elementos que eu mencionei reacenderam o interesse político e policial no caso. Em 2023, o deputado estadual Jeremy Buckingham apresentou ao primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, o Chris Minns, uma comparação entre uma foto do Ivan jovem e um retrato falado em questão. O primeiro-ministro reconheceu a semelhança e afirmou estar aberto a uma investigação parlamentar, ressaltando a necessidade de ouvir primeiro as famílias das vítimas. O Jeremy Buckingham ainda tenta acesso aos arquivos criminais e trabalhistas do Ivan Milat, incluindo registros do seu período trabalhando no Departamento de Estradas, para verificar sua localização em relação a outros crimes não resolvidos. Mas o deputado segue enfrentando obstáculos legais devido a investigações em andamento. Apesar das conexões intrigantes, não há provas concretas que estabeleçam que o Ivan foi responsável pelos assassinatos da praia de Vanda. Mas a hipótese envolvendo o assassino dos mochileiros passou a ser uma das mais discutidas na busca por respostas para esse crime atualmente. O Wolfgang se lembrava do garoto louro, com aparência de surfista, carregando uma lança e uma faca feitas em casa. Ele disse que o viu 3 vezes e numa dessas vezes ele estava com a Marianne e a Christine. Para os investigadores, esse jovem poderia ser a chave para entender e resolver o crime, mas ninguém mais se lembra dele. Nenhum dos outros irmãos do Wolfgang se lembra de ter visto essa pessoa. Então, será que esse jovem era uma invenção da imaginação de uma criança? Ou será que ele realmente passou despercebido pelos outros 3 irmãos? Se esse rapaz misterioso esteve envolvido, ele pode ter atraído a Christine. A menina foi encontrada com álcool no organismo, o equivalente a mais ou menos um copo cheio de cerveja.
Talvez ela tenha sido atraída por ele mais cedo, enquanto ela se afastou do grupo. Talvez promessas e simpatia tenham sido o primeiro passo de algo muito mais sombrio. O ataque revelou crueldade e fúria. As meninas sofreram múltiplas facadas, uma delas teve o crânio fraturado e a outra quase foi decapitada. As roupas de ambas também foram cortadas, sugerindo uma agressão sexual mal sucedida. Ainda assim, o ato não parece ter sido motivado apenas pelo sexo. E parece sim, de fato, que álcool, medo e manipulação funcionaram como ferramentas de controle. O assassino claramente conhecia aquele terreno. Ele sabia onde se lavar depois e por onde circular sem chamar a atenção. Ele agiu em plena luz do dia, com crianças por perto, e mesmo assim conseguiu dominar 2 adolescentes, arrastar uma delas de volta às dunas e ainda ocultar parcialmente os corpos. Nada ali parece improviso. Há ousadia, cálculo, familiaridade com o cenário, como alguém que passava tempo observando e esperando. No centro desse enigma permanece o garoto louro, um rosto que escapa pela memória do Wolfgang como um fantasma, um possível elo entre o passado e a verdade enterrada naquela tarde de janeiro. Se algum dia descobrirmos quem ele era, talvez seja possível finalmente trazer luz ao horror que silenciou Marianne e Christine. 60 anos após o brutal assassinato que abalou a Austrália, o Hans Schmidt, irmão da Marianne, reconhece que o responsável pela morte da sua irmã pode nunca ser levado à justiça. Ele declarou recentemente: "Não acredito que vão resolver o caso, já faz muito tempo. Mas algumas pessoas sabem quem fez isso, porque um segredo assim não se mantém por tanto tempo." A ausência da Marianne ainda é profundamente sentida. Seria bom se ela ainda estivesse por aqui. Ela teria 75 anos agora, refletiu o Hans. Para a Robin Lewis, a prima da Christine Sherrock, a esperança é simples, que a polícia encontre uma resposta. Ela disse: "Desde que descubram quem fez isso, para mim tudo bem. Eles podem já ter morrido, eu não sei, mas nós só queremos saber o que aconteceu." O Hans admite que é improvável que alguém confesse os crimes depois de tanto tempo, mas ele acredita que um familiar do agressor poderia se manifestar. Marianne e Christine eram meninas inocentes, cujas vidas foram interrompidas de forma brutal, deixando marcas profundas em suas famílias e na comunidade. Hoje, os assassinatos da Praia de Wanda permanecem sem solução, se tornando um dos duplos homicídios mais infames da Austrália. A mãe da Marianne morreu em 2019 vítima de câncer, mantendo até o fim a esperança de que o assassino da filha fosse encontrado. A mãe da Christine também faleceu em 2019 sem respostas. 60 anos depois, o Hans acredita que divulgar as fotos chocantes da cena do crime, mostrando a irmã e a amiga mortas, poderia finalmente levar à resolução do caso. A morte da Marianne teve um efeito devastador em sua família. Ele lembra da força da mãe, dizendo: "Ela não tinha escolha. Era viúva, tinha outros 6 filhos e precisava seguir com a vida. A minha mãe sempre foi corajosa, mas o impacto da morte da Marianne foi devastador. Ela dizia que falava com a Marianne todos os dias e que sempre sonhava com ela." O Hans ainda acredita que o assassino pode ser identificado e, se estiver vivo, punido. Ele afirmou: "Mais de uma pessoa sabe o que aconteceu. Se o público visse as meninas e a forma horrível como elas foram mortas, o caso poderia ser resolvido." O caso dos assassinatos da Praia de Wanda é particularmente triste por envolver meninas tão jovens. Se o suspeito tivesse cerca de 20 anos na época, ele teria aproximadamente 80 anos hoje em dia. Então, será que ele ainda está vivo? Ninguém sabe. Mas eu, particularmente, chutaria que sim, porque, infelizmente, vaso ruim não quebra fácil, né? As piores pessoas acabam vivendo vidas bem longas. Você vê aí vários serial killers que estão na prisão
e que estão ficando velhinhos e, sabe, enquanto as pessoas boas acabam morrendo antes, tipo a mãe da Mariane, que morreu de câncer em 2019. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Jéssica Brandão. Muito obrigada pelo seu apoio, Jéssica. Obrigada por você ser o nosso ouvinte, por você... Ela apoia há muito tempo. Olha só. E só agora você botou ela pra ser a pessoinha da semana? Porque a gente tem infinitos apoiadores. Mentira, não temos não, sempre queremos mais. Mas muito obrigado, Jéssica. Você apoia há muito tempo. Você é muito importante pra mim e pra esse podcast, Jéssica. E se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar um agradecimento especial, é só acessar o Apoia-se ou o Orelo, certo, Alexandre? Isso aí. O que você achou desse caso, Alexandre? Achei interessante. Acho mais uma história triste que aconteceu nos anos 60, de crianças que vão na praia e não voltam. Na Austrália? Na Austrália. Né? Acho bem parecido. Qual é o outro que foi assim? As crianças Belmont. Belmont. Tem que... Quem quiser saber, eu procurei. Crianças de Belmont. Marcela Sim. fez, não vou lembrar agora qual é o São 2 episódios episódio. até, eu acho. E é muito parecido, né? Tirando que as crianças Belmont, as Todas 3 morreram. crianças, nunca foram achadas. Elas só sumiram. E tinha menino também, né? Eram 2 meninas e um menino. Eles só desapareceram naquele dia, nunca mais, E eles nem eram sinal deles. Bem novinhos. Eles eram menores. Essas Aqui aí- não, são 2 meninas de 15 anos que foram assassinadas e encontradas no dia seguinte, né? Uhum. Assim, pelo menos as outras 4 crianças conseguiram escapar, conseguiram chegar Voltaram em casa, pra casa. nada aconteceu. Menos mal. Ir pra praia na Austrália parece uma furada. Fica o meu take. Quem você acha que é o responsável pela morte da Mariane e da Christine? Será que era um desses criminosos notórios que eu mencionei nesse episódio? Será que era o adolescente louro misterioso que nunca foi identificado? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá no Spotify deixar o seu comentário e vai me dizer o que você achou desse episódio e desse caso em geral. Qual o seu suspeito preferido? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.